o MWM 229. É um motor que faz parte de uma família de motores. O seu antecessor foi o MWM 225. E lá atrás tinha o MWM 222. E ali no meio apareceu o MWM 226, 226. Ambos os motores tinham tanto a versão 3 cilindros, como de 4 cilindros, como de 6 cilindros. Esse aqui da foto é um 229 de 6 cilindros. Esse aqui é de um trator. A história da MWM é do começo do século do final do século XIX, começo do século XX. É uma empresa alemã, não é brasileira, é alemã. Fabricou motores diesel durante muitos anos, equipou tratores, geradores, veículos lá na Europa durante décadas, não só na Alemanha, como na Europa toda, né, em várias marcas por lá. E ela chegou aqui no Brasil, pela mão de alguns empresários aqui do Brasil, e eles compraram o direito de fabricar os motores da MWM aqui no Brasil. Então a empresa se chamou MWM do Brasil SA. E ela fabricou vários motores, né, vários modelos aqui no Brasil. E alguns deles fizeram muito sucesso, como é o caso do 229, desse motor aqui da foto. O 229 ele é um motor de camisa úmida, de cabeçotes individuais, 2 válvulas por cilindro, comando valetado, um motor muito robusto, durável. Esse aqui é um motor turbo, mas ele tinha a versão aspirada também. Tanto aspirada quanto o motor turbo eles eram bem confiáveis, né? Eles duravam bastante. Eles equipavam aqui no Brasil tratores, caminhões, geradores de energia, indústrias, navios, barcos, enfim, eram motores com uma aplicação, uma gama de aplicação enorme, principalmente aqui no Brasil. Eles fizeram muito sucesso no Brasil, e não só no Brasil, na América do Sul toda, porque esses motores também eram exportados. Eles eram fabricados aqui, exportados aqui para a América do Sul e até outros lugares que eu não me recordo. Então, apesar desses motores terem sua origem lá na Alemanha, a MWM significa Motorenwerk Mannheim, eu não sei nem pronunciar, eu não sei alemão, mas a gente abrevia o nome para MWM, em vez de falar Motorenwerk Mannheim, é mais fácil, mas a empresa existe até hoje lá fora, até hoje na Alemanha existe a MWM, só que quem é dona da MWM hoje é a Caterpillar, é o grupo Caterpillar. Mas antes da Caterpillar ser a dona da MWM lá na Alemanha, ela passou pela mão da Deutz. A Deutz comprou a MWM lá nos anos 80, 85, eu não me recordo. Então a MWM ela pulou de mãos lá fora também, não só aqui dentro do Brasil. Aqui no Brasil ela também passou de mãos em mãos, e hoje quem fabrica esses motores MWM aqui no Brasil é a Internacional, do grupo Navistar. Então eles são fabricados até hoje. No caso do 229, eu acho que ele só tem aplicação de geração de energia hoje em dia. O seu sucessor foi a família X10, né, apelidada de X10, o 4.10 e o 6.10, TC ou TCA. Mas aí está ele. Reparem que é um motor bem simples, né? Essa lateral aqui a gente consegue ver que ele tem 2 filtros de combustível. Esse tubo aqui em cima dos cabeçotes é o retorno da água, como são cabeçotes individuais. A água ela retorna aqui por esse tubo aqui. Aqui vem uma mangueira que liga numa válvula termostática, que fica por aqui, e daqui vai para o radiador. Aqui é a polia do ventilador, né, mas está sem, ele vai preso aqui. Aqui embaixo é a polia do virabrequim. Detalhe que ela tem uma massa aqui. Essa é bem pesada, essa polia, ela tem essa massa aqui para absorver vibrações da árvore, né, do virabrequim, aumentando a sua durabilidade, né, fazendo um contrapeso ao volante lá atrás do motor, né. Detalhe aqui para onde está o filtro de óleo, aqui a base do filtro de óleo está numa peça aqui. Esse aqui é o trocador de calor do óleo. Como esse aqui é um motor turbo, ele precisa desse trocador aqui, né. Aqui dentro tem um radiador de cobre, ou de alumínio, no caso do MWM é de cobre, onde é feita a troca do óleo. O óleo passa por essas placas de cobre
e a água entra em contato com essas placas e trocam o calor. A água está mais fria que o óleo, então ela troca o calor do óleo, ela resfria o óleo. Então, esse resfriador de óleo faz parte do bloco do motor. Então essa é uma diferença de um motor turbo para um aspirado. O aspirado não tem essa parte aqui. O bloco do aspirado ele é liso aqui, só com esses furinhos aqui. Não tem o trocador de calor. Então essa é uma diferença do motor turbo para o aspirado. Outra diferença é lá embaixo, né? Que esse bloco tem os jet coolers, né? São bicos que injetam óleo na cabeça do pistão por baixo, né? Por baixo da cabeça do pistão. No motor turbo tem esses jet coolers, esses injetores que vão aqui embaixo do bloco, e no aspirado não tem. Detalhe para o arranque, fica desse lado, filtro de óleo, filtro de combustível, o turbo, né? Detalhe aqui para a linha de pressurização do turbo, e o retorno sai lá por baixo, não dá para ver por aqui, mas reparem que o corretor de escapamento de admissão fica lá do outro lado, fica tudo de um lado só, né? Isso era bem comum nos anos 70, nos 80 e até mesmo anos 90 ainda era assim, era bem comum ter esses motores tudo de um lado só. Hoje se sabe que é mais eficiente ter o coletor de escapamento de um lado e de admissão do outro, né? A admissão crossflow, né? Fluxo cruzado, né? O fluxo cruzado é mais eficiente, mas naquela época não se ligava muito para isso. Detalhe para os bicos injetores. Está aqui os porta-injetores, fica do lado de cá. A bomba injetora fica do lado de lá. Deixa eu ver se eu tenho uma foto. Esse aqui é um motor marinizado. Ele também equipou embarcações. Ele é um motor que está com as muflas, né? Também é turbo, está marinizado, mas é o mesmo motor. Esse aqui é de um trator. Que tratores que eles equiparam aqui no Brasil? Valmet. Os Valmet usavam MWM. Tinha Valmet com MWM de 3 cilindros, de 4 cilindros e de 6 cilindros. Os Valmet mais famosos eram os que usavam esse motor 6 cilindros. O 118 não era turbo, o Valmet 118 não era turbo, mas o 128, o 138 e o 148 eram turbo. Usavam esse motor e eles fizeram muito sucesso exatamente pela sua potência, né? Ele era um motor muito robusto e potente, entregava uma potência e torque muito bons. Então os Valmet usaram esses motores e ficaram muito famosos. Tem muito Valmet até hoje aí trabalhando e não faz feio perante a concorrência, perante tratores novos aí, né? De tamanha era a sua força, né? Uma curiosidade é que o 225 e o 229 usam camisas úmidas. E tem o MWM 226 que usa camisa seca. Então tem essa coisa aí, né? O 226 ele não é muito querido, né, pelos consumidores, né, por quem procura esses motores, exatamente por ele não ter a camisa úmida. A Ford usava os MWMs na sua linha de picapes e caminhões aqui no Brasil. As F1000 usavam MWM, só que era 4 cilindros, né? Era o 229, o 226, 225, tudo na versão 4 cilindros. A F4000, então teve lá nos anos 80 as Fords que saíam com o 226. Quem tem F4000 com 226 acaba até trocando pelo 229, né? Porque é um motor que dura mais, ele tem mais valor de mercado, o caminhão tem mais preço, né? Mas é só uma curiosidade aí pela essa versão 226. E essa versão 226 fez muito sucesso na Alemanha, né? Apesar que no Brasil ninguém gostar muito dela, lá na Alemanha equipou vários tratores da Fendt, uma marca alemã de tratores da classe, enfim, um motor que vendeu bem fora do Brasil e aqui não vendeu muito, né? Mas tá aí, né? A classe 200, né? Os 222, 225, 226, 229, o que mais fez sucesso foi os 229. Porque ele foi o último da classe, né? Depois dele já veio o sucessor dele, que é o X10. Então ele que foi o que fechou, né? Esse bloco, né, de motores, né? Então ele foi o mais famoso, ele foi o que teve mais potência, ele que teve mais tecnologia, bomba injetor com mais pressão, bicos injetores que suportavam mais pressão. Então é natural que ele seja o mais desejado, né, quando a gente se fala nessa série de motores da MWM. O bloco dele era feito pela COFAP, a fundição da COFAP. É no ABC Paulista, se eu não estou enganado.
Isso lá antigamente, o Brasil tinha muitas poucas indústrias no Brasil, lá pelos anos 60, 70. Então a COFAP era uma das empresas, né, indústrias que produziam blocos de motores aqui no Brasil. E a MWM era cliente deles. E esse motor usa um bloco COFAP. Todo mundo lembra, né, da COFAP quando fala nesses blocos da MWM. São excelentes blocos, por sinal. Está aqui um detalhe para a bomba injetora, a outra lateral do motor. Detalhe que esse aqui é um motor veicular, não é o de trator e não é turbo, é um aspirado. Repare para o coletor de escapamento e o de admissão. Tudo do mesmo lado. Aqui você tem um detalhe da bomba injetora, uma bomba em linha da Bosch, 6 cilindros. O governador dela aqui. Aqui você teria um espaço aqui para pendurar alguma coisa, prender alguma coisa. Detalhe para a bomba de combustível que fica junto à bomba injetora. O retorno, tudo aqui juntinho. Detalhe para a polia de novo do ventilador lá, né? A bomba de água fica logo aqui junto. Só que está sem a mangueira, né? Sem o bypass. De novo uma foto de um turbo, né? De trator. Um motor de trator é aquele mesmo motor, só que com outro ângulo. O cárter dele aqui, como é de trator, é um cárter um pouco diferente. Mas vamos pegar outra foto. Um detalhe da bomba injetora, né? Embancada. Um dos cabeçotes retirados, dá pra gente ver as duas válvulas que tinha. A de admissão e a de escapamento. Aqui detalhe para o bico, né? Que é a ponta do bico injetor quase ao centro aqui do cilindro, né? Os orifícios dos parafusos, ele era fixo ao bloco por 4 parafusos. Aqui esses dois orifícios é onde subiam as varetas que tocavam o balancinho lá em cima. E esses outros orifícios é onde subia a água. O retorno da água era para aquela tubulação que eu mostrei lá no outro vídeo. Está aqui o detalhe para o bloco, né, da COFAP, está escrito COFAP aqui, né, como eu falei. Era a COFAP quem produzia esse bloco. Detalhe para um bloco bem simples, né? Praticamente liso, é até estranho, né? Hoje você vê os blocos dos motores, são todos desenhados, recortados, né? Até para ter uma economia de material. E antigamente eles não se preocupavam muito com isso, né? E olha como era bem simples o bloco, né? Bem liso, né? É até estranho de ver, né? Detalhe aqui para a bomba da direção hidráulica, né? Desce aqui, desculpa, não é bomba de direção hidráulica, é onde entrava, pegava o óleo, para pôr óleo no motor, entrava por aqui, descia na engrenagem da bomba injetora, não de óleo, de hidráulica, bomba injetora. Então está aqui a tubulação por onde se colocava óleo no motor, né? Aqui a carcaça seca, né, onde vai o volante e a embreagem, né? Aqui onde fixa no caminhão, na caminhonete, onde se queira, trator. Detalhe para o bloco aqui, como ele usa camisa úmida, a água entra em contato com as camisas, então ele está sem camisa, ele está descamisado. Então você vê aqui que a parede do bloco fica totalmente enferrujada, né? Totalmente contaminada, totalmente suja. Esses motores ele tinha esse problema, por ele ter camisa úmida, era recomendável que eles usassem aditivo, mas naquela época ninguém usava aditivo. Era água mesmo, né? E água com sujeira, com terra, enfim, então acontecia isso, né? Do bloco ficar todo enferrujado. E motores com camisas úmidas também sofriam de um problema que era a cavitação. Tinham problemas de cavitação e dependendo do grau, chegava até a furar as camisas, né? E aí não tinha jeito, tinha que parar, fundia o motor, né? Tinha que tirar a camisa, trocar e já trocava tudo. Detalhe aqui para os coletores, ó, tá sem os coletores. O orifício por onde sobem as varetas lá do comando, lá embaixo, dos tuchos, né? No tuchos hidráulicos, sobe lá pelas varetas e elas sobem por aqui. Tá aqui um bloco de um motor 229 6 cilindros, aspirado.
com 6 cilindros, 6 tampas. Detalhe para os orifícios de retorno da água, só está sem aquela tubulação de retorno da água. A gente vê os orifícios. Está com papel aqui onde entra os injetores, os porta-injetores. Está fechado com papel aqui. Mas dá para a gente ver bem as tampas, né, de válvulas. Vamos pegar uma outra foto. Detalhe para um cabeçote agora pela parte de cima, a gente viu pela parte de baixo. Aqui pela parte de cima são as duas válvulas, né, as molas, os pratos, né, tudo aqui, né. Aqui é aquele orifício de retorno de água, aqui é onde entra o bico injetor. Aqui são onde entra os parafusos de fixação, esses 4. Aqui é onde prende o balancinho e aqui é onde prende a tampa de válvulas, né. Ele está sem o balancinho aqui, né, ou os balancinhos, são 2 balancinhos. Ele está sem. Detalhe para um tampão aqui, ele tem 3 tampão. Então tem bastante tampão, tem um aqui na lateral e um aqui entre os coletores, né, de admissão e escapamento. Tem um outro tampão aqui. Então eram pontos onde poderiam apresentar vazamentos, inclusive devido à ferrugem, né, por usar água sem aditivo, enferrujava esses tampões, né, enferrujavam e acabavam apresentando vazamento. Aqui uma foto de uma F1000 ou de um F4000, eu acho que é uma F1000, com um 229 4 cilindros turbo. Foi a primeira caminhonete no Brasil a usar um motor turbo de fábrica. Ela saiu em 1991. Até então todos os motores de caminhonetes aqui do Brasil eram aspirados ou então turbinados fora da fábrica. Então esse aqui foi um divisor de água aqui no Brasil, né? Foi o primeiro turbo de fábrica vindo numa caminhonete no Brasil. Ele tinha 119 cavalos. E era um 229, o mesmo que eu estou mostrando, só que ele tinha 4 cilindros. Detalhe que dá pra gente ver a válvula termostática dele. Aquela tubulação de retorno de água aqui, ó, entra direto na válvula termostática. Ó. Ela abre ou fecha para o radiador. E aqui ela desce de novo para a bomba de água. Tem uma mangueira aqui, não dá para ver, mas ela desce de novo. Detalhe para aquela tubulação que eu mostrei, onde entra o óleo lá, na engrenagem da bomba injetora. O ventilador aqui, né, as correias, tudo certinho. O filtro de ar lá do outro lado, entra aqui na boca da turbina, um motor muito simples, né, robusto. Tá aqui um 3 cilindros. Também tinha os 3 cilindros, detalhe para a bomba, só 3 cilindros. Todos tinham bomba em linha da Bosch, o 3, o 4 e o 6. Todos com o mesmo tipo de arquitetura na bomba. Os motores 3 cilindros eles eram usados nos Valmet, como eu falei, nos tratores Valmet. Geração de energia, geradores, indústria. Mas veicular ele não teve aplicação aqui no Brasil, não que eu me lembre. Eu não me lembro de nenhum veículo usando esses MWM 3 cilindros. De novo aqui a foto daquele 229 de trator. Um marinizado. Muitos barcos usam esses motores até hoje, né? A sua fama ainda é muito grande até hoje em dia, né? Eles se tornaram motores acessíveis hoje, né? Eles pararam de ser produzidos nos anos 90, lá por 97, 98 eles pararam de ser produzidos. Por completo não, porque ele ainda ficou na geração de energia, né? Mas veicular, os marinizados, né, para barco, tudo, trator, parou tudo nos anos 90. Os Valmet pararam também nos anos 90, começaram a usar motores Siso. Enfim, teve uma mudança aí neles. O que mais que eu posso falar sobre esses motores? Até hoje são famosos, até hoje tem comércio, até hoje tem mercado, até hoje eles têm preço de revenda, né? Se você tiver um e for vender, você consegue fazer um bom negócio. Muita gente ainda quer ter um motor desse no seu barco, ou no seu trator, ou no seu caminhão. A Volkswagen, eu não falei, né? A Volkswagen usou muito desses motores nos seus caminhões aqui no Brasil. Lá nos anos 80, nos anos 90, a Volkswagen tinha esses motores nos seus caminhões. Nos anos 80, a Volkswagen tinha os seus caminhões turbo, né? Usavam esses motores MWM.
Ela também tinha os Cummins, mas ela também usava o MWM, e eram os 229. Bem interessante, né? Eu não falei, mas o Valmet 110i também usava um MWM, só que era um 225, não era um 229, né? Então é isso, pessoal. Devo estar esquecendo alguma coisa, mas é isso que eu tinha para falar sobre esses motores que fizeram muito sucesso aqui no Brasil e fazem até hoje. Então até o próximo vídeo.